Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Obrigado, meu Deus, por nos permitir que estejamos aqui reunidos em seu nome para louvar e glorificar o Senhor. Abençoa neste momento nosso irmão Augusto, com todo o conhecimento e sabedoria para transmitir a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom dia a todos, graça e paz, em nome de Jesus. Vamos trabalhar junto esse texto hoje. Eu acho que se você já deu uma volta aí na cidade, eu trabalhando de Uber por um tempo, rodei bastante nessa cidade. Tem uma coisa que eu percebi. É muito comum você ver alguns outdoors com a foto de geralmente um jovem, né? Tá escrito o número 1 na testa, e ele tá meio assim de lado, e tá dizendo assim: se você quer ser o número 1, faça matrícula aqui nessa escola, né? Já viu isso espalhado por aí? É comum você ver isso, né? Na nossa sociedade em que a gente vive hoje, nós somos incentivados, não só incentivados, mas é como se fosse até é preciso ser assim, como se fosse uma regra de vida, que a gente busque sempre os primeiros lugares, né? Então, a gente precisa ser o primeiro na escola, até na escola de educação infantil, né? Minha esposa está aí para confirmar. Quantas vezes eu já ouvi ela escutando: nossa, meu filho já aprendeu a ler e escrever, ele tem, sei lá, 3 anos, e o pai está preocupado se ele já sabe ler e escrever, para que ele possa angariar ali logo os primeiros lugares. Então, logo nas primeiras séries já são ensinados a buscar ali os primeiros lugares. Seja o mais rápido, seja o primeiro, esteja na frente de todo mundo. Na faculdade, isso é levado para a faculdade, né? Então passe em primeiro lugar, seja o primeiro colocado. E você acha que isso para por aí, depois é levado para o trabalho, né? Seja o primeiro de vendas, seja o primeiro seja o melhor, dê mais, dê sempre o melhor, seja melhor do que os seus companheiros. E a gente começa a ver as pessoas à nossa volta como concorrente. A gente começa a ver as pessoas à nossa volta como concorrentes. E quando eu olho para esse texto, e a gente está falando do século 21 aqui, do ano 2023, mas esse texto de 2000 anos atrás, parece que a coisa não era muito diferente. Parece, lendo esse texto, que as coisas na época de Jesus não eram tão diferentes quanto hoje. Os discípulos, você lembra da mensagem da semana passada, né, quando o irmão Breno pregou, alguns capítulos anteriores, a discussão deles era: quem é o maioral entre nós? Quem é o primeiro entre nós? Jesus chama a sua galera e diz assim: peraí, parou, reúne aqui, faz um círculo, traz uma criança no meio deles e diz assim: então, o maior é essa criança aqui, tem que se parecer com uma criança. E aí a gente vira a página, 2 capítulos depois, a discussão deles é o quê? Quem é o maior de novo? Então parece que eles estavam tendo uma dificuldade assim, bem pequenininha, de entender sobre esse assunto, sobre o significado da verdadeira grandeza. Eu quero olhar para esse texto e trazer pensamentos para nós nessa manhã. O Evangelho de Marcos é o evangelho que a gente vai estar se baseando nas nossas próximas mensagens. E é interessante porque o Evangelho de Marcos, diferente dos outros, você pode ler os 4, são maravilhosos, mas a diferença de Marcos para os outros é que ele vai apresentar um Jesus que coloca a mão na massa. Um Jesus que está viajando de um lado para o outro para exercer o seu ministério. Um Jesus que está se importando com as pessoas.
Marcos ele não vai se dedicar a falar muito dos sermões de Jesus ou dos ensinamentos, mas em mostrar um Jesus para nós servo. E se eu e você somos de fato cristãos, a gente tem muito para aprender com o nosso mestre. Amém? E o que esse texto traz para nós, basicamente, é que grande mesmo é quem serve. Eles vêm até Jesus com esse pedido de ser grande. E eu leio esse texto e eu vejo que Jesus não diz que, ele não fala em nenhum momento que é errado ser grande. Ele não diz que é errado querer ser grande ou querer ser o primeiro. Jesus não ataca esse problema. Jesus não diz que é errado. Na verdade, eles queriam ser grandes da maneira errada. Para ser grande, tem que ser da maneira certa. Para ser grande, a gente tem que ouvir o que Jesus tem para nos dizer. O que basicamente Jesus está falando para eles é assim, ó, peguem esse desejo que vocês têm dentro de vocês de ser grandes e canalize isso para a direção correta. Direcionem isso para o caminho certo. E para ser grande da maneira correta, para ser grande da maneira bíblica, para ser grande da maneira que o reino de Deus estabelece, só tem uma única maneira, que é sendo servo. Um servo humilde e um servo que serve a todos. É assim. Então, quem quiser se tornar grande entre vós, é isso que Jesus fala no 43, olha comigo, verso 43 de novo. Jesus fala no verso 43. Letrinha pequena. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Então é assim, quem quer ser grande, seja servo. E ele completa no 44, dizendo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Irmão, você quer ser grande? Você quer compartilhar do pedido de Tiago e de João? Então o desafio é, seja servo de todos. É para servir todo mundo. Então Jesus está nos convidando para servir todo mundo. Não é para a gente fazer uma seleção dos top 10 dos irmãos mais legais e a gente faz uma classificação e os que a gente não gosta, a gente não serve. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está nos convidando a servir todo mundo. O desafio é servir aqueles que são nossos amigos e aqueles que não são. Aqueles que você tem simpatia e aqueles que você não tem. Aqueles que no seu olhar você considera grande e aqueles que você considera pequeno. É para servir todo mundo. E agora olha o verso 45, que talvez seja o verso central do Evangelho de Marcos e seja talvez o verso central do ministério de Jesus. Jesus disse no 45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma pergunta para você pensar, você gosta de ser servido? E eu lendo essa passagem, eu falei assim, meditando nela, eu falei, eu gosto. Mas se a gente gosta de ser servido, a gente não está se parecendo com o Filho do Homem. É óbvio que numa congregação, se nós praticarmos isso e viver e todo mundo servir, naturalmente você vai ser servido. Mas o desejo primordial do nosso coração não é ser servido, é servir. O desejo que precisa reinar no nosso coração é a vontade de servir. E naturalmente, se estamos numa comunidade onde todo mundo quer servir, nós vamos ser servidos. Mas se o desejo que reina no nosso coração, eu quero ser servido, nós não estamos nos parecendo com o Filho do Homem. E é interessante que Jesus usa essa expressão aqui no versículo 45, ele não se chama de Messias aqui, ele fala que o Filho do Homem veio salvar. E é interessante Jesus usar a expressão Filho do Homem, porque você lê o texto e você percebe que eles tinham uma visão errada do Messias. Eles achavam que o Messias seria um líder político, militar, que teria um trono, físico em Israel, e é isso que eles estão pedindo. Você vai ser rei, você vai ter vários servos, e nós queremos estar do seu lado para ser servido também.
Mas Jesus não traz para si agora esse título de Messias. Jesus diz que ele é o Filho do homem. E o Filho do homem, para quem não sabe, é uma expressão profética que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Depois você pode ler com calma lá esse texto, tá? Daniel 7, 13 e 14. E lá no livro de Daniel, o Filho do homem, na visão que Daniel teve, o Filho do homem é alguém cheio de domínio, é alguém cheio de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, cujos povos e as nações do mundo se ajoelham para servir a ele. O que basicamente Jesus está dizendo aqui é, se ele é o Filho do homem com toda essa autoridade, e ele se despiu de tudo isso, ele abriu mão de toda essa glória, de toda essa autoridade, de todo esse poder para se fazer servo, quem somos nós, meras criaturas, para querer ser mais do que o Criador? Jesus se fez servo, Jesus abriu mão de toda a sua glória para poder viver entre nós, para ser humilhado. E como a Escritura diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é ser grande. Ser grande é ser parecido com Jesus, que se mostra aqui nesse texto como o maior exemplo de servo. Talvez a pessoa mais conhecida de toda a história não foi o maior atleta, não foi o maior jogador de futebol, não foi o maior político ou o maior estrategista de guerra. O nome mais conhecido de toda a história é o nome do maior servo, Jesus. Aquele que abriu mão de tudo para viver entre nós, para poder morrer na cruz, para poder nos salvar. E eu quero olhar para esse texto aqui e trazer 3 aplicações para a nossa vida, para você sair daqui meditando sobre essa passagem. A primeira aplicação é que esse texto, ele confronta o orgulho dos 12, mas também confronta o nosso orgulho. Nenhum de nós essa manhã, nenhum de nós que está aqui nessa manhã, está livre de cometer os mesmos erros que eles cometeram. Nós somos humanos, nós somos falhos também. Às vezes a gente alimenta no nosso coração essa mesma ambição que eles têm por grandeza. A gente alimenta no nosso coração esse desejo de fama, de sucesso. A gente gosta às vezes de alimentar a falsa ilusão de que nós estamos caminhando com Cristo para que Ele realize os nossos projetos pessoais. E a gente precisa combater isso em nós. É um exercício que a gente precisa fazer todos os dias, olhar o nosso coração e olhar o nosso orgulho. Você já viu aquela expressão que a gente usa, que todo mundo quer ser cacique e pouca gente quer ser índio? Então, a gente não pode deixar com que isso aconteça na igreja, né? A gente não pode deixar que isso aconteça na nossa vida. A Bíblia diz, e é um texto forte, que Deus resiste a gente soberba, as pessoas que são soberbas. É o que a Bíblia diz. Isso está lá em Tiago, depois você pode ler a carta de Tiago, e isso está lá também na carta escrita por Pedro, né? Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu odeio muita coisa na minha vida. Eu, como uma pessoa falha, eu odeio o aborto, eu odeio a prostituição infantil, eu odeio o racismo, mas o nosso ódio, ele é cheio de imperfeições, né? Porque nós somos imperfeitos. Mas a Bíblia diz que Deus também odeia algumas coisas, mas o ódio de Deus, ele é santo. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 6, para a gente ver o que Deus odeia. Provérbios 6. Provérbios 6, versículo 16. Acharam? Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés
que se apresentam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Você reparou na primeira coisa da lista? A primeira coisa que o Senhor odeia: olhos altivos. Na minha versão está olhos altivos. O significado de olhos altivos, para quem não sabe, é soberba, orgulho. Deus odeia o orgulho, Deus odeia a soberba. Isso arruína a igreja, isso arruína famílias, isso arruína relacionamentos, e esse texto nos faz pensar quantas coisas nós temos parecida com os discípulos. Meus irmãos, a minha oração é para que Deus possa arrancar isso de nós, que Deus possa arrancar o nosso orgulho dentro de nós, que Deus possa arrancar de nós essa soberba, porque muitas vezes a gente tem uma preocupação exagerada por algumas áreas da igreja e a gente se esquece de outras que são importantes. Às vezes a gente fica muito preocupado com quem está pregando, mas não está preocupado se os irmãos estão recebendo visita. Então isso revela muito sobre aonde está o nosso coração. Então nós precisamos nos colocar como servos humildes, servos que estão buscando imitar Jesus. Dentro da igreja, ninguém é melhor do que ninguém. Dentro da igreja, nós somos todos iguais, não há diferença entre nós, não há mérito na nossa salvação, tudo é por causa de Deus e da misericórdia, tudo foi obra de Deus. Nós não somos os donos da igreja, a igreja pertence a Cristo, Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui apenas de passagem nesse mundo, e o único dever que Jesus nos chama é: sejam servos humildes uns dos outros. Não estamos diferente do mundo, onde as pessoas se veem como concorrentes. Nós não estamos numa corrida para ver quem chega primeiro. Nós estamos numa corrida onde queremos que todos cheguem. Nós queremos que essa reunião um dia aconteça nos céus. E nós queremos que todos estejam lá. E como é que isso vai ser possível? Se a gente tirar a nossa roupa, o nosso orgulho e a nossa soberba e colocar as vestes de um servo humilde, buscando a verdadeira grandeza que está em imitar a Jesus. A segunda aplicação que eu quero que você saia aqui nessa manhã é que esse texto nos convida a buscar a grandeza pelo caminho certo. Eu quero que você saia dessa manhã aqui com a vontade de ser grande, mas ser grande como a Escritura estabelece. Então, desde que isso não tenha nada a ver com seus projetos pessoais, não é isso que a gente procura estando nesse mundo, né? A igreja é uma escola de servos. Servos que já aprenderam que ser grande é ser parecido com Jesus. E a última aplicação para a gente meditar é que Jesus nos dá o seu exemplo máximo, morrendo na cruz por nós. Então, nós estamos aqui carregando um nome. Nós não estamos carregando o nome uns dos outros. Nós estamos carregando o nome de Cristo. Nós carregamos isso aqui e carregamos isso lá fora quando a gente sai desse prédio. Então, nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, discípulos de Cristo, para ser a luz desse mundo, para ser a diferença. E a gente não vai fazer isso sendo dominadores. O texto mesmo diz: entre vocês não há aqueles que dominam como há nas outras nações. Entre nós não somos dominadores, nós vamos conquistar o mundo pelo amor de Cristo, sendo servos uns dos outros e levando esse amor para as pessoas lá fora. Então o desafio é: se envolva na obra. Olhe a necessidade da igreja, olhe a necessidade do irmão que está sentado do seu lado. E não espere que alguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Jesus já disse o que você tem que fazer. Servir, né? Abrir o coração, vestir a capa de servo, né? Arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. É esse o convite que Jesus está trazendo para nós. Não fique preocupado com posições, lugares ou situações. Fique preocupado em fazer o seu melhor para Cristo e para o irmão que está do seu lado. E a gente, com certeza, vai cumprir o chamado que Deus deu a nós nessa cidade.
amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, amar uns aos outros e levar o evangelho fora dessas portas, para que as pessoas conheçam o amor de Cristo e o seu sacrifício. Amém? Então pense nisso, medite sobre isso e vamos juntos servir a Deus e continuar falando sobre serviço no restante do mês. Oremos. Pai, primeiramente nós pedimos perdão ao Senhor em nome de Jesus por todas as vezes em que fomos orgulhosos, em todas as vezes em que fizemos o mesmo pedido de Tiago e de João, Pai. Que chegamos diante do Senhor com a vontade de ser grande da maneira errada. Mas o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor nos ajude, porque nós sabemos que eles aprenderam a lição, eles aprenderam com o Senhor a ser servos humildes. E nós queremos aprender isso também, Pai, a sermos servos humildes uns dos outros e do Senhor. Nos ajude a colocar essa palavra dentro do nosso coração e, acima de tudo, a sair daqui praticando isso, porque não faz sentido somente escutar, Pai, e não colocar em prática. Nos ajude a colocar essa palavra em prática na nossa vida, para que o seu nome seja conhecido através da nossa vida. Para que aonde o Senhor nos coloque, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nós possamos ser a luz desse mundo, nós possamos ser a luz dessa cidade, para proclamar o teu evangelho da salvação. Obrigado por cada irmão, por cada pessoa aqui nessa manhã, Pai, que ouviu essa palavra. Que o Senhor sempre fale ao nosso coração através da tua palavra. E nos abençoe no retorno de nossa casa e nos abençoe durante essa semana. Por tudo que o Senhor tem feito, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém.